Então tá. Essa é a nossa aula 3, quarta semana, né? A primeira semana a gente falou do plano de ensino. Essa é a nossa aula 3, que nós vamos falar sobre o uso do solo. E esse uso do solo é relacionado à melhor forma de utilização, né? Porque existem muitas formas de uso, né? Quando a gente fala de uso de alguma coisa, são todas as formas que essa coisa pode ser utilizada. Então, a gente fala de uso do solo, a gente pode falar do uso do solo voltado, por exemplo, para a construção, o uso do solo voltado para pavimentação, para reservas e também para a agricultura. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre, está aqui na página inicial, exatamente sobre o uso do solo. Então, o que é o uso do solo? A gente precisa entender por que é importante estudar o uso do solo. Eu deixei uma questão para vocês lá na pré-aula, e mandei no grupo também, que justamente perguntava o porquê que é importante entender a dinâmica, né, dos solos para poder utilizá-lo de forma consciente. Então, a gente tem lá na imagem um solo cultivável, um solo agricultável, e um solo lá, no topo de morro, que tem características físicas, químicas e biológicas muito diferentes. E a gente precisa respeitar essas características do solo para poder utilizar da forma mais didaticamente pensando, mais ideal, né? O que é a conservação do solo? A gente fala que a nossa disciplina é manejo e conservação do solo e dos recursos hídricos. Então, é uma ciência que precisa buscar um conjunto de medidas técnicas, acho que eu já passei esse slide uma vez para vocês, visando sempre a manutenção ou recuperação das condições físicas, químicas ou biológicas do solo. Então, quando eu falo para vocês que essa disciplina é a última, digamos assim, do ponto de vista de formação de vocês de solo, é porque vocês tiveram lá no início introdução ao estudo do solo, levantamento e classificação, depois tiveram microbiologia agrícola, microbiologia do solo, depois a gente teve fertilidade. Então, é uma disciplina que a gente fez da forma mais geral, né? A introdução à ciência do solo, a gente viu mais geral. Levantamento, vocês viram mais a parte física do solo. Microbiologia, vocês viram a parte biológica. E na fertilidade, a gente viu de tudo, mas basicamente o mais aprofundado é a parte de química do solo. E quando a gente chega no manejo e conservação, o manejo e a conservação nada mais é do que utilizar os conhecimentos que a gente viu da parte física, química e biológica para utilizar esse solo de forma que ele se mantenha a sua capacidade produtiva. Só que a gente precisa, aqui nessa disciplina, estabelecer o que a gente chama de critérios para uso e manejo. E aí eu quero destacar a diferença aqui de uso e de manejo. O que seria cada um desses dois termos? O uso é com que culturas a gente vai utilizar. Então, por exemplo, quando eu falo qual que é o uso do solo dessa área, é a cultura, o que está plantado ou o que está, qual a vegetação dele. Então, eu posso falar daquela área lá do Clube do Laço, que eu acho que todos já conhecem, aquela área de frente, então a gente tem a pista, né, de laço, tem ali o prédio da faculdade, né, o prédio onde funcionavam as aulas antigamente, e aqui na porta a gente tem uma área que a gente usa hoje, está com o experimento do professor Dibe. O que é o uso daquele solo ali? É uma área de pastagem. Poderia ser uma área com cultivo, por exemplo, de soja, poderia ser uma área com cultivo de cana. O uso é a cultura que está estabelecida. E o manejo é a forma como essa cultura está sendo conduzida. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho cultivo de soja, é o uso do solo. Se é uma soja em plantio direto, é o manejo daquele solo. O solo está sendo manejado em plantio direto. Então, agora fica claro o que é o uso e o que é o manejo. Eu gosto sempre de falar nessa parte da disciplina que o uso, se a gente compara isso com irrigação, o uso seria o sistema de irrigação. Um exemplo próximo. Então, qual que é o sistema de irrigação utilizado? É o gotejamento, é a aspersão, é o pivô. O manejo da irrigação é como que a gente faz essa irrigação. Seria a aplicação de água é feita por turno de rega,
ela é feita diariamente, ela é feita através de tensiômetro. Então, como que é o manejo dessa irrigação? É pela umidade do solo ou é pelo turno de rega? Eu vou lá no tanque classe A e faço o cálculo da evapotranspiração. Esse é o manejo da irrigação. Na conservação do solo, o uso seria a cultura que está sendo cultivada ali e o manejo é a forma. Se é plantio direto, se é plantio convencional, se é cultivo mínimo, se tem ou não curva de nível. Então, essas são as práticas que nós vamos ver na nossa disciplina. Então, é interessante dividir, separar o que é uso e o que é manejo, né? Para entender isso, aí eu falo para vocês que qualquer dúvida vocês podem chamar no chat, pode falar no microfone, que eu não consigo ver o chat. A gente, então, foram criados critérios de uso das terras. Vários pesquisadores dividiram esses solos em capacidades de uso diferentes. Um deles, e aí talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é o Hélio do Prado, né, que é esse pesquisador aqui. Depois tem esses dois livros dele aqui na sala, Pedologia Fácil, que é a terceira e a quinta edição, né? Esse aqui, mais recente, foi um sorteio, inclusive, de um site, e aí a gente acha que nunca ganha nada no Instagram. Eu ganhei lá no Instagram esse livro, foi mandado autografado por esse pesquisador, Hélio do Prado. E esse aqui foi um aluno que ele veio dar uma palestra, ele é consultor da Jales, inclusive, ele veio dar uma palestra aqui e um aluno ganhou esse livro e trouxe para mim na época, não lembro mais quem. Não sei se foi o Ivan, se foi o Márcio Ricardo, eu não lembro mesmo quem me deu esse livro. Então, esse livro, ele traz esses critérios de uso e de manejo, principalmente de uso do solo. Por quê? A gente precisa entender e avaliar as potencialidades e limitações do solo. E aí aqui ele leva em consideração principalmente os atributos físicos do solo, dentro da propriedade ou da microbacia. É muito interessante quando a gente fala de manejo e conservação do solo, porque a gente não pode levar em consideração apenas a propriedade rural. A propriedade, quando a gente fala de fertilidade, por exemplo, eu estou pensando dentro da propriedade. Se eu tenho uma cerca dividindo aqui o produtor faz análise de solo, desse lado, faz análise de solo, faz calagem, faz adubação, vai refletir na sua produção, na sua produção dentro da propriedade. É diferente de um produtor aqui que não faz. Então, se esse produtor não fizer, ele vai ter provavelmente menor fertilidade do solo, menores produtividades. Quando a gente fala de conservação, a gente não deve levar em consideração apenas a propriedade. Eu preciso levar, pelo menos, a microbacia. A gente viu na primeira semana de aula que a bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. A microbacia seria uma região que é drenada por um rio, por um córrego, por um riacho, e aí a gente vai ter várias propriedades que fazem parte. Então, digamos que aqui passa o rio. Todas as propriedades que estão aqui do lado esquerdo, do lado direito desse rio, contribuem para o escoamento superficial, contribuem com a erosão. Por isso que essa avaliação ela precisa ser realizada no conjunto de terras. Porque se esse produtor faz curva de nível, se esse produtor faz plantio direto, se esse produtor é um produtor tecnificado que não degrada o solo causando erosão, mas esse de cima aqui, esse de baixo, ele não faz nada, vai causar erosão do mesmo jeito para dentro do rio. Então é importante que a gente pense que água enxurrada não respeita cerca. Se eu tiver problema aqui em cima, eu tiver um produtor que não faz nada e ele aqui o de baixo faz, toda a enxurrada que cair aqui, que não infiltrar aqui, vai cair dentro da terra desse cara aqui também. Então, toda a propriedade, além da propriedade, toda a microbacia, ela deve ser pensada quando a gente for falar de pensar em capacidade de uso das terras. Certo? E para isso surgem, pensando nesse uso do solo, que seriam as terras do planeta são limitadas. Então, a gente sabe que não existe terra suficiente para a gente utilizar de forma inadequada. Então, é preciso que a gente se aloque, né, que distribuam de forma equilibrada áreas para produção agrícola, áreas para conservação e áreas para outros usos. Então, nós temos, se a gente pegar o estado de Goiás, a gente pode calcular a quantidade de solo que é para cidades, né, área urbana. A gente vai ter uma quantidade de solo
que é para áreas de conservação, e nós vamos ter uma área que é para uso agrícola. Vai chegar um momento que, se esse solo não for utilizado e manejado de forma adequada, a gente vai precisar aumentar, porque os solos vão perdendo a sua capacidade produtiva, a gente vai precisar invadir áreas de conservação. E a gente já sabe que áreas de conservação são importantes para outras espécies, para manutenção, a infiltração de água, né? Então, existem outros fatores que a gente não pode entrar nessas áreas sem manter as áreas conservadas, certo? Então, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, essa imagem. Se a gente pega essa imagem, que normalmente, quando a gente entra em agronomia, ela vira capa de plano de fundo do computador da gente, né? A gente imagina que a produção agrícola ela aconteça dessa forma. É um produtor fazendo a colheita aqui, logo atrás já poderia vir aqui um outro fazendo o plantio e tal. Só que esse solo é um solo que tem uma alta capacidade de uso. Então, a gente vai falar de uso de solo, né? Então, ele tem uma alta capacidade de uso. Vocês concordam que nesse solo aqui eu posso utilizar para culturas anuais, milho, soja, feijão, algodão, mas eu também posso utilizar para culturas perenes, eu posso utilizar para culturas semi-perenes, eu posso utilizar essa área para diversos usos, né? Eu posso utilizar ele para urbanização. O cara pode falar, não, agora eu vou dividir esse solo e agora a gente vai utilizar esse solo todinho como área urbanizada. Só um momento. Tem. Só um momentinho, pessoal. Não, tá bom. Então, nós temos formas diferentes de uso dentro desse mesmo solo, certo? Posso utilizar esse solo para diversos usos, né? Se eu chegar para um produtor e mostrar essa área para o produtor e falar para ele que essa área a gente vai utilizar como área de reserva agora, ou essa área nós vamos fazer um reflorestamento com espécies nativas, vocês concordam comigo que esse produtor vai botar fogo em você, vai mandar você correr de lá? Por quê? Embora essa área possa ser utilizada para vários usos de solo, eu vou utilizar ele para aquela que a capacidade é melhor, pensando na agricultura, né? Nós estamos pensando aqui o uso de solo para a agricultura. Da mesma forma, se você chegar numa área dessa daqui... Oi? Boa noite. Tem como voltar 2 slides um pouquinho só para mim fazer uma pergunta aí? Nesse slide aí você fala para a gente que as terras do planeta são limitadas, né? Isso. E hoje a gente vê que a grande maioria dos produtores, ele trabalham a produção, o crescimento sentido verticalmente, Isso. Né? E para isso eu tenho que dar essas condições para que essa produção cresça verticalmente. Quais são os riscos para mim fazer com que essa produção cresça verticalmente, sabendo que eu tenho aquela utilização da lei do mínimo e do máximo? Perfeito, Danilo. Então, o que a gente pode pensar é que tanto a lei do mínimo quanto a lei do máximo, elas não estão relacionadas diretamente com o solo. Elas estão relacionadas com a planta. Então, por exemplo, compreendi sua pergunta. Se eu aumentar demais a dose de um produto ou abaixar demais a dose de um adubo, por exemplo, posso chegar a ter comprometimento da planta por conta da lei do máximo ou a lei do mínimo. Só que da mesma forma como o produtor tem trabalhado para essa verticalização da produção, né, ao produzir mais em menos espaço, as empresas que trabalham com melhoramento também estão trabalhando isso. Então, uma variedade, sei lá, que produzia 3 toneladas por hectare, ela está sendo melhorada geneticamente para que ela consiga produzir 5 toneladas por hectare e ela ser responsiva a essas adubações mais altas. Não vai adiantar nada, por exemplo, se eu continuar utilizando variedades que o máximo que ela produz é 3 toneladas e pensar que somente aumentando a aplicação de insumos ela vai conseguir produzir.
Então, os dois, tanto a área de produção quanto a área de melhoramento, né, a fertilidade quanto o melhoramento, eles têm que trabalhar junto para gerar variedades, híbridos, espécies que consigam responder a essas doses de adubação. Lá na fertilidade, às vezes a gente fala o seguinte: você tem uma área, e aí nessa área você tem um pedaço aqui dessa área que tem uma altíssima fertilidade. Normalmente, quando a gente faz um manejo dessa fertilidade, a indicação, nessa área a gente vai colocar as variedades, ou os híbridos, ou as espécies mais responsivas. Se eu colocar uma variedade que, independente do solo, ela só produza, pensando na cana, 80 toneladas, posso colocar ela no melhor solo que ela vai continuar dando 80 toneladas, porque é o máximo do teto produtivo daquela cultura. Agora, se eu colocar uma variedade ou um híbrido, uma outra espécie que responde bem em altas doses, em altos solos de altas fertilidades, aí sim eu vou ter a verticalização da produção. Justamente porque não dá para poder pensar que todas as plantas vão aumentar a produção aumentando a dose, né? Vai chegar nesse ponto de ter espécies que não respondem satisfatoriamente à quantidade de adubação. Entendi. Respondido? Entendi, é porque a gente fica pensando na questão, né, que quando você fala também dessa questão do melhoramento, a pessoa que está responsável ali pelaquela produção, ele tem que pensar nessa questão, né? Porque senão eu penso, ele pode querer colocar tanto adubo, né, que tentar melhorar a sua produção, mas o seu híbrido não vai chegar àquela produção máxima, que ele pode, em algum momento, desestruturar o seu solo, né? Essa também é uma Totalmente, fazer um preocupação. desequilíbrio ali e aí o que está Exato. colocando a mais ser prejudicial ao crescimento dessas plantas, né? Perfeito. Acaba limitando, né? Ok. Perfeito. Então, uma área dessa aqui, por exemplo, né, como eu ia falando, uma área dessa a gente não vai indicar para um produtor fazer uma área de reflorestamento ou uma área de reserva, porque é uma área com alta capacidade de uso. Da mesma forma, eu não vou indicar uma área dessa com baixa capacidade de uso para o produtor falar, ó, agora só pode comprar o trator lá mais caro que a gente vai plantar soja aqui. Ele também vai botar fogo em você e mandar você correr de lá. Justamente por conta da capacidade de uso desses solos. Então, na imagem que eu coloquei para vocês na pré-aula e mandei no grupo, a gente tem isso. Tem um solo lá que aparentemente é bem agricultável e um solo que tem lá em cima áreas que não têm essa capacidade, né? Então, a gente precisa entender, e aí aqui eu quero chamar a atenção, que essa capacidade de uso é basicamente física, pensando apenas nas características físicas da área, do terreno. Então, eu posso ter aqui um solo fértil para caramba, e aqui ser um solo pobre. Mas a capacidade de uso dos solos, das terras, ela é pensada somente nas características físicas. Quais características físicas? Por exemplo, profundidade do solo, taxa de infiltração. Então, essas características, infiltração, essas características que são observadas quando a gente fala se um solo tem ou não capacidade de uso para determinada cultura. Eu coloquei para vocês lá na primeira figura, uma figura lá também, que mostra um resumo disso daqui. Esses autores, e o Hélio é um deles que criou isso daqui, dividiu então as terras do planeta em 3 grandes grupos. Grupo A são terras próprias para todos os usos, inclusive cultivos intensivos. Dentro deles tem o classe A 1, 2 e 3. Terras impróprias para os cultivos intensivos, mais aptas para as pastagens, são do grupo B. E reflorestamento ou manutenção de vegetação natural, grupos 4, 5, 6 e 7, e terras impróprias para o cultivo, para uso apenas pelas condições físicas, para proteção da flora, fauna ou ecoturismo, que é o grupo 8. Então ele diz que apenas olhando visualmente, com pouco tipo de interação com esse solo, eu posso dividir esses solos em grupos A, B e C e dividir em classes de 1 a 8. Lembrando que a classe 1, 2 e 3 vai ser sempre do grupo A, 4 a 7 sempre do grupo B e 8 vai ser sempre do grupo C. Foi aquela primeira imagem que eu mandei para vocês no grupo e está lá no ambiente virtual também. De maneira geral, o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, as classes de 1 a 3, que são do grupo A, são classes que podem ser utilizadas com culturas anuais. A classe 1 sem nenhuma, ou práticas conservacionistas normais, as práticas 2 com um pouco mais de práticas, as classes 3 com mais práticas conservacionistas.
Da classe 4 até a classe 7 são do grupo 8. Então, a gente tem classes com os números e os grupos com as letras. Então, na classe 4, eu posso utilizar para culturas permanentes. Na classe 5, são terras planas e que podem sofrer inundações. Classe 6, pastagens e reflorestamento. Essa é a indicação. Classe 7, florestas naturais e reflorestamento. E classe 8, aqui entrando no grupo C, áreas inexploráveis com agricultura, com agropecuária. E aí ele mostra alguns exemplos para a gente, né? E aí vou mostrar os exemplos e volto aqui nessas subclasses. Então, por exemplo, ele tem aqui esses dois ambientes, essas fotos são do Hélio, né? Desse autor desse livro. Aqui ele classifica como grupo A, né? Classe 1. É um solo bem plano, um solo provavelmente profundo, que não tem nenhum problema. Eu posso cultivar aqui desde milho, soja, qualquer cultura anual, culturas anuais com alta intensidade de revolvimento do solo. São solos quase planos, em que mesmo que se eu revolver, eu vou ter um baixo risco de processos erosivos, pensando agora em erosão. Então, os processos erosivos são baixos quando a gente fala de classe 1 do grupo A. De lá, ele já tem um solo com um pouco mais de declividade. Aqui ele já considera um solo também de grupo A, mas agora já de classe 2. Então, quer dizer que é um solo que já precisa de práticas, curvas de nível, áreas de infiltração, né? Práticas que melhorem ou que diminuam os riscos de causar erosão. E aí tem uma subclasse, a subclasse que é E, daqui a pouquinho eu falo da subclasse. De acordo com Brasil Escola, UOL. Depois a gente tem as classes 3, eu já tenho uma declividade maior, observando apenas a física desse solo, já não é um solo tão profundo, olha a coloração dele, enquanto aqui a gente tem solos mais vermelhos, que provavelmente são latossolos, né? Aqui a gente já tem solos mais esbranquiçados, que não entram na classe dos latossolos. Então já tem um risco maior de processos erosivos, então ele já entra na letra A ainda, mais classe E, grupo A, classe 3, perdão. Subclasse E, daqui a pouquinho eu falo dela. De lá eu já tenho áreas inundáveis, né? Aqui classe 4, grupo B. Aqui eu já tenho áreas alagadas, né? Que seria o grupo 5. Perdão, grupo B, classe 5. Aqui, grupo B, classe 6. Olha a declividade desse terreno, bem mais acentuada. Aqui é uma área inundável, por isso que ele entrou como sendo o grupo 5. Grupo B, classe 5. E aqui eu tenho os outros dois grupos, né? Os dois grupos. Aqui o grupo B ainda, B classe 7, e aqui o grupo C classe 8. Tá vendo que essa subdivisão de grupos e classes, ela é baseada apenas nas características visuais dos terrenos, ou no máximo as características de solo, profundidade de solo, ou se eu tenho ou não declividade com risco de erosão. Então, quando a gente fala de uso de solo, capacidade do uso de solo, a gente pode classificar em grupos. Os grupos vão de A a C e em classes, em que essas classes vão de 1, 2 e 3 no grupo A, 4, 5, 6 e 7 no grupo B e 8 no grupo C. E aí eu falei para vocês que a gente falava dessa letrinha aqui depois, né? Que seria uma subclasse. Deixa eu mostrar para vocês lá. A subclasse são 4, basicamente, mas a gente pode encontrar trabalhos que falam de 10 subclasses. Mas essas são as 4 mais importantes. Sempre que você encontrar, por exemplo, grupo B, classe 4, classe 6 e um Ezinho do lado, esse Ezinho quer dizer que esse solo é do grupo B, que normalmente seriam para culturas perenes. 6, né? Uso por espécies de vegetação natural ou reflorestamento. E o E é porque ele tem risco de erosão, ou erosão presente, ou risco de erosão. Se ele tivesse ali uma letrinha S, seriam questões relacionadas ao solo. Pode ser, por exemplo, um solo pouco profundo. Se eu tenho lá um solo
que tem um horizonte muito pouco profundo, eu já encontro a rocha aqui, ele vai ter lá uma característica, por exemplo, solo de grupo B, classe 4, e eu tenho uma letra S aqui do lado. O que significa esse S? Esse S significa que provavelmente tem limitações relacionadas ao solo. Esse solo provavelmente é raso. Dependendo da cultura, pode prejudicar o crescimento dessas raízes. Quando tiver a letrinha A, são limitações relativas à água. Normalmente, quando falar de letra A, é excesso de água. Então, a letrinha A é excesso de água. Normalmente, a gente vai encontrar grupo B, classe 5 e a letrinha A, porque são de terras inundáveis. E a última, limitações ao clima. Às vezes é um solo muito bom, posso ter lá um solo grupo A, classe 3, e eu tenho a letrinha C do lado. Tem um solo com veranico muito prolongado, ou seca prolongada, ou falta de chuva durante um determinado tempo. Então, esse C pode ser uma limitação para o uso daquele solo para alguma cultura. Pela característica física do solo, ele é um solo plano, letra A. Ele tem o número 3, que ele pode ser usado para culturas anuais, mas ele tem limitações de clima, pode ser uma seca prolongada. Alguma dúvida? Um exemplo aqui, ó. A letra E sempre vai vir assinalada quando eu tiver risco de erosão. Então, declive acentuado. A letra S do solo pode vir relacionada com solos de pouca profundidade. A letra A, lençol freático elevado, áreas que alagam, alagadas. E aqui a letra C pode vir relacionada com a seca prolongada, com veranicos. Então, tudo isso pode influenciar quando a gente vai fazer essa classificação, certo? Então, aqui tem os exemplos. E aí eu mostro para vocês um resumão dessa parte, né? Solos do grupo A, classe 1, apto para todos os usos, exigem práticas usuais. Posso ter um uso muito intensivo dessa cultura. Cultivos anuais muito intensivos, está aqui, ó. O 2, ainda do grupo A, apto para todos os usos, mas eu preciso de práticas de conservação. Um pouco mais, embora sejam simples, mas um pouco mais do que no grupo A, classe 1. Então, eu já preciso de um terraceamento, eu já preciso de algumas características que a gente vai ver mais à frente. Eu já não posso ter um cultivo muito intensivo, posso utilizar essa área com grande intensidade, mas não tão intensivo como seria aqui. 3, apto para todos os usos, mas práticas intensivas são necessárias. Então, eu posso utilizar de forma moderada. E aí, quanto mais aumenta esse número aqui, mais restrito, mais restrições eu vou tendo. Aqui no grupo 4, no grupo B, que vai daqui para baixo, até aqui, classe 4, apto para vários usos, restrições para cultivos. Eu já não uso ele para cultivos, eu uso para cultivos no máximo para culturas perenes. Por quê? Baixa taxa de revolvimento do solo. Cultura perene, eu não faço preparo de solo todos os anos, né? 5, apto para pastagem, reflorestamento ou vida silvestre, né? No máximo aqui para pastagem, já não entra nem culturas anuais. 6, pastagem extensiva, já não posso nem ter culturas intensivas. Então, cultivo extensivo, o gado fica confinado e é liberado de forma extensiva, né? Não intensiva naquela área. Ainda assim, no grupo B, classe 7, apto para reflorestamento, inadequado para pasto e para culturas anuais e perenes. E a 8, que já seria grupo C, inapto para produção econômica, agrícola, pastagem ou material florestal. Vai ser utilizada, às vezes, para a produção de vida silvestre ou recreação. Essas áreas elas não devem ser utilizadas. Por que eu falo isso até nesse momento? Porque a gente vê muitas coisas acontecendo de errado. Isso aqui é no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Uma área dessa daqui, nós classificaríamos como sendo grupo C, classe 8, com risco de erosão, subclasse de erosão. Olha a declividade desse terreno, olha a área que ele está. Além da classe 8, eu poderia colocar aqui a subclasse S, né?
porque ele tem um risco de solo também. Provavelmente o solo é pouco profundo, está no topo do morro. Então, aqui a gente pode ver já material de origem mineral, né, formando esses solos, né? Então, esse solo é um solo de grupo C, classe 8, com subclasse E, risco de erosão, e solos pouco profundos, com subclasse S também. É um risco para a produção agrícola. Olha essa outra área, essa foto eu já mostrei para vocês. Provavelmente uma área dessa daqui seria classificada como grupo B, classe, aí, observando só o visual aqui, colocaria ela como sendo classe 6 ou classe 7, por conta do risco de erosão que esse solo tem. Subclasse é bastante declivoso, né? Não seria utilizado. Poderia ser utilizado para reflorestamento, seria utilizado para outros usos, mas para agricultura, da forma que é aqui, ainda mais hortaliça, que é um cultivo intensivo, com alta taxa de revolvimento, não seria o mais indicado, né? Que isso é interessante, né? Em algumas regiões já existem os mapas. Isso aqui é um mapa de uma região com o uso do solo. Nem sempre esse aqui é o uso real. Nem sempre o uso real ele vai estar de acordo com o uso, com a capacidade de uso daquele solo. Então existem vários mapas de uso, né? Isso aqui é de uma propriedade. Atlas de Londrina, lá no Paraná, a gente vê o uso do solo. A maioria das áreas aqui verdes são áreas utilizadas como agropastoril, então a área de cultivo agrícola e de pastagem. Mas a gente vê que tem áreas de fundo de vale, há áreas aqui que são próximas aos riachos. Essas áreas não deveriam estar sendo utilizadas com agricultura. São áreas, normalmente, que seriam áreas de reflorestamento. Então, a gente precisa ver se o mapa de uso real ele está de acordo com a capacidade de uso. Nem sempre ele está, né? E existem vários. Esse aqui é o de capacidade de uso, lá em Campinas. Então, a área em cinza são áreas urbanas e todas as outras áreas são áreas de uso. O que deveriam ser utilizadas? Para culturas anuais com alta intensidade. Está vendo que são pouquíssimas áreas? Precisam ser áreas planas, né, com solos profundos. O 2, a grande maioria, junto com o 3. E a gente vê áreas com risco, né, de erosão. Aqui áreas do grupo B, classe 7. Aqui também a gente vê áreas do grupo B, classe C, classe 6. A gente vê áreas de diversos tipos de uso. O ideal seria que a gente utilizasse para agricultura, com culturas anuais, daqui para cima, né? Então, a gente ainda vê muitas áreas que deveriam ter sendo, no máximo com pastagem, sendo cultivadas com culturas agrícolas, né? Que também é um mapa que não é de capacidade, é um mapa de uso real. E aí a gente vê isso daqui, né? Então, a área dessa daqui no Rio de Janeiro, o pessoal está lá no morro e está utilizando para cultivar culturas anuais, né? Que não seria o mais indicado. Na semana que vem a gente já vai falar de manejo, né? Estou encerrando aqui. Na semana que vem a gente vai falar de manejo. Manejo já é o conjunto de operações. Então, o uso é a cultura, como eu falei para vocês, as plantas que estão sendo cultivadas, e o manejo é como essas plantas estão sendo cultivadas. Então, isso aqui é uma forma de manejo, preparo convencional do solo, né? Então, enquanto o manejo, aqui é uma outra forma de manejo, plantio direto. Então, a gente vai discutir isso, né? E isso tudo pode influenciar a forma de manejo em compactação, em menores taxas de infiltração e por aí vai, né? Menor infiltração, a gente vê essas imagens nas aulas anteriores. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Aline, Bianca, Giovanni, Danilo, Irã. Por enquanto tá de boa. Tá de boa? É bem tranquila essa disciplina, como eu falei para vocês. Pessoal, não vai dar tempo, o professor Ayuri deve estar daqui a pouquinho para começar com o pessoal aí que vai fazer a agricultura 1, né? Eu distribuí lá no AVA, tá na aula da semana 4, vou parar de gravar aqui.